Bom dia. Todos sobreviventes da festa de ontem, né? Tudo direitinho, né? Maquiagem retocada. Primeiramente, eu quero agradecer à PEPREM, né, pela essa oportunidade de coordenar esse painel. Dizer que é uma honra e alegria participar desse 16º Encontro Jurídico e Financeiro. Conto para vocês que eu participo há 16 anos, né? Participei de todos. Então, é uma alegria ver, né, toda essa trajetória e o aprimoramento, né, a qualidade que cada vez mais é preocupação da PEPREM, da diretoria, né? Então, cumprimento o Daniel, a diretoria, e agradeço, então, a oportunidade. O tema que nós iremos tratar aqui é um tema muito relevante, né, muito importante para nós, que diz respeito às certidões de tempo de contribuição. Então, nós vamos abordar o requerimento, a emissão, o aproveitamento de tempos e a questão do parágrafo 14 do artigo 37. E nós teremos dois grandes nomes aqui, dois nomes de relevância, né, de atuação no âmbito dos regimes próprios, e dois queridos e grandes amigos. Tá? Então, quero chamar aqui a doutora Vera Maria Correia Queiroz. Doutora Vera é doutoranda e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, advogada, consultora jurídica, coordenadora e professora de Direito Previdenciário na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional São Paulo. E a Vera também é ex-servidora do INSS, né? Então, tem um profundo conhecimento do tema que será aqui abordado. Para compor aqui, junto com a doutora Vera, a abordagem desse tema, eu convido o doutor Douglas Thanos Amari Farias de Figueiredo. Por favor, Douglas. Acho que ele vai do outro lado. Não precisa estar no meio, Douglas, para você sentar do lado. Bem, Douglas é consultor e diretor na ABCprev, Gestão e Informação Previdenciárias, procurador de carreira do RPPS de Indaiatuba, palestrante, professor, possui especialização em regime próprio de Previdência Social pela Faculdade da Básio, MBA em Gestão Pública e em Direito Processual Civil pela PUC Campinas. Então, é uma honra, uma satisfação recebê-los aqui, né, pessoas técnicas, pessoas queridas, pessoas amigas. Então, de pronto, eu vou passar a palestra aqui para a doutora Vera, a palavra aqui para a doutora Vera, fazer essa dinâmica, né? Depois, após a apresentação, nós abrimos aí uns 10 minutinhos para as perguntas, tá bom? Então, vamos lá, ao trabalho, doutora. Oi. Bom dia. Esse bom dia não tá bom. Bom dia, gente. Uhul. Não, é por conta desse bom dia animado que a gente vai sortear um livro de CTC aqui depois, né? Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a diretoria da PEPREM, a BIPEM, e agradecer imensamente a PEPREM, na pessoa da Lúcia Vieira. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Eu tenho pouco tempo de previdência. Agora, em julho, eu completei apenas 42 anos na área previdenciária, né? E é aquela coisa que está no sangue, gente, porque eu até nasci no dia da Previdência. Então, eu até tentei advogar em outras áreas e tal, mas
Não deu certo. E eu comecei advogando com direito administrativo, falando de servidores públicos, porque eu era uma servidora pública e lógico que esse tema, para mim, era importantíssimo, né? Onde tem o passador, minha querida? Ah, tá aqui. E aí, com o desenrolar do tempo, dentro da Previdência, eu acabei saindo porque, gente, a gente quer trabalhar em todas as frentes, né? Mas o regime próprio realmente é o que mais atrai, porque eu tive muito tempo dentro, né, da instituição pública. Então, você assim, você se sente em casa quando você está diante de pessoas que cuidam de regime próprio. Você se sente em casa quando você vai, né, a uma instituição pública. A gente tem assim uma outra visão que muitas vezes a própria advocacia não tem, né? E a certidão, que é o nosso tema, a certidão de tempo de contribuição, ela é um tema que tanto envolve regime geral de previdência social como regime próprio. Porque o regime próprio, ele recebe a certidão que vem de onde? Do INSS. E o INSS, regime geral, recebe a certidão que vem do regime próprio. Então, é um instrumento que, na verdade, é utilizado em todos os regimes, com uma única legislação. A operacionalização, por óbvio que dentro do regime próprio, está dentro da portaria 1467. Será que eu vou apanhar aqui? Não. Então, esse é o tema que nós vamos falar, da certidão, requerimento, a emissão, aproveitamento de tempos e o parágrafo 14 do artigo 37. Bem, lógico que eu não vou falar de tudo isso, porque eu também preciso ouvir e aprender um pouco aqui com o Dr. Douglas, né? Então, a gente está dividindo aqui. Gente, primeira coisa quando eu falo de certidão, é a diferença de certidão de tempo de contribuição para contagem recíproca, que são institutos diferentes, mas que se completam. A certidão em si, ela é um instrumento, é um documento no qual são registrados os períodos de contribuição que se pretende averbar em outro regime. Então, eu vou buscar uma certidão de tempo de contribuição num determinado regime para mudar o tempo daquele regime para outro. E nesse outro, obter o benefício previdenciário, obviamente, de aposentadoria. Quando eu falo de contagem recíproca, nada mais é do que esse direito que a pessoa tem de transmudar o tempo de um regime para outro. Então, eu tiro o tempo do regime geral, passo para o regime próprio e vice-versa. Mas vejam, um exemplo. Imaginem um servidor público escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ele tem o regime próprio do Estado de São Paulo. Ele faz um concurso público e ingressa na Procuradoria Estadual. Ele vai buscar a certidão de tempo de contribuição do período de escrevente para averbar, né, na sua contagem de tempo, no seu tempo de procurador, e lá como procurador se aposentar? Sim, por óbvio que é necessária a certidão, a certificação do tempo dele dentro do tribunal. Agora, houve contagem recíproca? Não. Por que não? Porque não houve mudança de regime. Então, se ele é um escrevente no TJ e presta um concurso na Procuradoria Federal, ele vai mudar de regime próprio. Então, ele sai do regime próprio do Estado de São Paulo, passa para o regime próprio da União. Ele terá que buscar a certidão no TJ para entregar na Procuradoria Federal, e ele, nesse momento, está exercendo o direito da reciprocidade
da contagem de tempos. Então, nós temos aqui, nesse caso, a contagem recíproca do tempo de contribuição e, por óbvio e consequentemente, haverá a compensação financeira. Então, além da certidão, está ocorrendo uma contagem recíproca. Ou seja, a certidão, ela sempre vai existir de regimes diferentes, regime geral para regime próprio, de entes políticos diversos, regime próprio para outros regimes, então, regime geral para regime próprio para regime próprio, de qualquer regime próprio para qualquer outro regime, para o INSS, para regime geral, e também para o SPSM, que é o serviço de proteção, o sistema de proteção do serviço militar. Então, a CTC serve em todos os âmbitos federativos e em todos os regimes. Agora, uma coisa interessante é que quando um segurado do INSS vai até o INSS, e, portanto, servidor, né? Ele vai ao INSS, porque ele trabalhou, por exemplo, no Bradesco, e ele quer levar esse tempo do Bradesco para o regime próprio, que agora ele é um servidor público. O INSS vai certificar e o regime próprio irá averbar. A averbação é o registro no assentamento funcional. A partir dali, começam efetivamente os efeitos jurídicos, né, dessa contagem recíproca, efeitos esses, o de maior importância, que é de ter vantagens remuneratórias. Aumenta o tempo, aumentam vantagens e dificilmente não há essa vantagem. Mas quando a certidão sai do regime próprio, então ela é emitida no regime próprio, para ser averbada no regime geral, imagine então que um ex-servidor requereu a sua certidão no regime próprio, onde ele foi servidor, levou para o INSS para se aposentar. Por uma razão ou outra, o benefício no INSS foi indeferido. A certidão vai ser averbada? Não. A averbação, nesse caso, ela não se dá de uma forma imediata, que não se confunde com automática, né? Não se dá de uma forma imediata no INSS. Então, quando eu tenho a certidão do INSS para levar para o regime próprio, imediatamente ela é averbada e gera efeitos patrimoniais. A recíproca não é verdadeira, porque eu levo a certidão do regime próprio para o INSS e não adianta o segurado chegar no INSS, olha, eu tenho aqui a minha certidão do período em que eu trabalhei como servidor público lá na Receita Federal. Eu gostaria de acrescentar aqui no meu tempo, inclusive que constasse já a partir de então no CNIS. Bem, o INSS vai dizer, meu querido, sinto muito, a gente não tem esse serviço aqui para fazer, não tem mesmo. Ah, então como é que eu faço? Você só vai conseguir averbar no momento em que requerer o seu benefício. Ah, então vou requerer o benefício de aposentadoria, mas foi indeferido. A certidão não foi averbada. Ela só será averbada se a aposentadoria for concedida. E isso porque não existe desaverbação no serviço público, mas no INSS ainda haverá a desaverbação se o benefício concedido não for recebido. O segurado desiste daquele benefício. Ah, não, essa aposentadoria não ficou boa. Vou passar mais um período contribuindo e daqui a um tempo eu vou requerer novamente. Sim, haverá desaverbação, porque ele fala, eu não vou me aposentar no INSS. Eu já estive no serviço público, eu já tenho muitos requisitos cumpridos já, né, para me aposentar no serviço público, eu vou prestar outro concurso, eu vou me aposentar, nem que seja na compulsória, mas eu vou me aposentar como servidor.
E ele faz isso, ele passa no concurso, e aí aquele tempo que ele levou do antigo regime próprio para o INSS, porque ele não aceitou a aposentadoria, está automaticamente desaverbado. Cancelada a aposentadoria, pode pegar sua certidão de volta, devolve no órgão emissor, porque vai ser utilizada em outro regime próprio. Não é um documento que eu posso brincar com ele e levar onde eu quiser. Então, eu tenho uma colega desembargadora que decidiu pela aposentadoria compulsória, já requereu um tempo dela do INSS para se aposentar no tribunal, mas como ela também é professora numa instituição pública, ela virou para mim e disse assim: Vera, eu posso pegar aquela minha certidão que eu pedi no INSS, no tempo que eu tinha a contribuição previdenciária, né, do regime geral, para me aposentar na faculdade e tal, eu peguei para o tribunal, de jeito nenhum, minha querida. Ah, então eu posso pedir revisão? Revisão é só para erro formal. Então, você faz o quê? Vera, eu faço o quê? Devolve para o INSS a certidão original, pede a emissão para um outro órgão público. Porque você não pode pegar aquela certidão emitida para um órgão específico e daí querer utilizar em outro a seu bel prazer. Tá? Então, a certidão, ela tem critérios na sua emissão. A disciplina da certidão, lógico, desde 1975, na Lei 6226, depois na 8213, nós tivemos a portaria 871, de 18 de janeiro de 2019, que foi convertida na Lei 13846, em 18 de junho de 2019, e temos, como norma operacional dentro do regime próprio, a portaria 1467. Então, tudo que você quiser saber sobre certidão, está ali. Aí eu digo para vocês, interessa para vocês saberem a IN 128 do INSS? Claro que não, porque o regime próprio não vai emitir a certidão com base numa instrução normativa do INSS. Ele vai emitir a certidão com base nas instruções que estão inseridas na portaria 1467, de 2 de junho de 2022. O INSS tem um modelo do jeito dele. Gente, ele pode fazer o modelo que ele quiser, desde que tenha todos os requisitos que, inclusive, estão na portaria 1467, desde que tenha todas as informações, o documento é válido. Ah, porque ele escreveu não sei o quê, esse campo aqui, o dele é em outro número, não importa. E daí não há que se ter essa preocupação, porque ele também não pode deixar de cumprir o que está na lei, o que está no decreto 3048, que é o regulamento da lei, e ele não pode contrariar também as disposições da 1467. Afinal, a certidão do INSS vai para onde? Para o regime próprio. Então, ele não pode deixar de colocar dados que interessam para o regime próprio. Na verdade, gente, os dados são os mesmos. Então, a mesma exigência que o INSS vai fazer do regime próprio, ele tem que cumprir. Ninguém pode exigir, né, que venha uma certidão com uma determinada informação se ele mesmo não coloca essa informação no seu modelo, porque ele criou um modelo próprio. Eu acho que esse modelo da 1467, ainda que não tenha assim, né, grandes alterações, é só um formato mais moderno, mas é a mesma coisa. Hoje nós temos, por óbvio, né, por força da medida provisória 871, da conversão na Lei 13.846, nós temos alguns critérios na emissão. Por exemplo, quando se fala de reconhecimento de tempo especial. Tá? Agora, quem pode requerer? O segurado da Previdência, ele pode requerer
estando ou não em atividade. Ele vai ao serviço público, ele busca, né, uma declaração que ele é servidor e vem devidamente preenchida. O INSS, eu não sei porquê, exige o último contra-cheque do servidor, além dos documentos pessoais. Se a administração já declarou, por que ele quer o contra-cheque se ele não vai conceder benefício? Bom, mas enfim, a gente cumpre para não criar caso. Ah, tem que apresentar? Tá bom, vai. Vale nada, mas a gente apresenta. Documentos pessoais e no preencher do formulário requisitório do instrumento, é permitido escolher o tempo que a pessoa quer levar do regime geral para o regime próprio. Ele não é obrigado a levar todo o tempo e fechar a conta dele no regime geral. E a isso nós damos o nome de fracionamento. Então, é possível fracionar um tempo de contribuição? Sim. O que eu não posso é ter a emissão de diversas certidões no INSS. Ah, mas eu sou professora, trabalho em 2 escolas públicas, vamos fazer até uma diferença, né? Uma no regime estadual, uma no municipal. E eu tenho um tempo lá no Bradesco, no regime geral. E eu quero levar aqueles meus 10 anos de Bradesco, eu quero levar 6 para um cargo de professor, 4 para o outro. A certidão é uma só. A certidão é única. Mas ela virá em 3 vias, sendo uma para a escola municipal, uma para a estadual. Então, eu posso pedir no INSS fracionamento. Ou para deixar um tempo no regime geral e futuramente me aposentar lá, ou fracionar de forma a levar cada tempo para um regime, para um cargo onde eu vou exercer o meu direito de aposentadoria. Agora vejam, eu posso fracionar levando para as 2 escolas públicas e deixar um tempo no INSS? Pode. Você pode fazer o que você quiser com o seu tempo. O tempo é seu. Então, eu sempre digo que é muito importante ter uma consultoria técnica para se avaliar qual é o melhor benefício, porque aqui não há restrição, como no caso de pensão. Eu digo assim, eu levo isso em todas as minhas falas, está lá. Tudo que você pode acumular na atividade, você pode acumular na inatividade. Então, se eu posso receber 2 remunerações, futuramente eu poderei receber 2 proventos de aposentadoria. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque o Dr. Douglas vai falar da questão da acumulação com muito mais propriedade, né? Então, vejam bem, o segurado, a qualquer momento, ele vai ao INSS, estando contribuindo ou não, e requer sua certidão. Mas, para servidor público, a medida provisória, ela veio para permitir apenas emissão no regime próprio para ex-servidor. Lúcia, você pode dar um pouquinho de água ali para mim, por favor? Para ex-servidor. E eu nem estou dizendo que veio pela Lei 13.846, porque começou onde? Na medida provisória. É isso, gente? Não. Já existia essa figura lá na portaria 154 de 2008. Apenas não se falava muito disso, né? Há poucas horas eu estive aqui nesse mesmo lugar, eu acho, né? Tive que ir embora mais cedo, que a carruagem ia virar abóbora, né? Então, aos efeitos da voz, né, gente? Mas tá dando para ouvir, né? Eu não estou falando muita bobagem aqui não, né, gente? Acho que tá
Tá dando para entender também? É porque eu não bebi tanto assim, né? Bom, eu passei a noite decorando o que eu ia falar aqui para vocês também. Então, gente, voltando aqui, para ex-servidor, não veio efetivamente com a medida provisória 871, mas há muito questionamento da inconstitucionalidade dessa exigência por conta de que medida provisória exige 2 requisitos: relevância e urgência. Era relevante? Era urgente? Ex-servidor, tem que ser ex-servidor. Então, hoje se questiona muito a esse respeito. Eu só não vou entrar aqui nesse mérito, porque senão, daqui a pouco vem a mocinha aqui com a coisa do meu tempo, né? Mas existem muita discussão a respeito dessa obrigatoriedade de ser ex-servidor. Vejam bem, a emissão no regime geral e no regime próprio, como eu já falei para vocês, né? A CTC é a unidade gestora que isso está na legislação. E ontem a gente teve uma pergunta aqui, né, doutor Douglas? A colega veio perguntar, mas quem emite, quem não emite e tal. É fornecida pela unidade gestora do regime próprio ou, excepcionalmente, pelo órgão de origem do segurado, desde que devidamente homologada pela respectiva unidade gestora. É o artigo 182, inciso 1 da portaria. O slide está disponível para vocês depois, né? Mas vejam bem, a pessoa trabalha como professora numa escola pública. Onde ela vai buscar a certidão? Vamos falar do Estado de São Paulo. Ela vai buscar lá na escola onde ela deu aula, na sua unidade de trabalho, que tem o seu assentamento funcional. E, vencidos os trâmites, né, burocráticos de se certificar aquele tempo da pessoa, vai para a São Paulo Previdência. E a São Paulo Previdência faz o quê? Homologa. E qual a necessidade disso? Porque não está tudo na São Paulo Previdência. Gente, São Paulo Previdência não aguenta, né? Cadê o doutor? É muita coisa, né, doutor? Ainda mais isso, emitir CTC, não cabe ao órgão onde a pessoa trabalhou. Eu trabalhei no TJ. Você vai no TJ, ele vai emitir a certidão. Essa certidão será homologada na unidade gestora. O que era a lei? O que era a normativa? Que concentre tudo na unidade gestora. Então, pode ser que no futuro as unidades gestoras tenham efetivamente material humano, né, e disponibilidade de informações funcionais para executar essa tarefa. Ela mesma emite, ela mesma homologa e pronto. Não há essa concentração. No sistema de proteção do serviço militar, a certidão de tempo de serviço militar, fornecida pelo órgão responsável, né? E, no regime geral, pelo INSS. Os procedimentos aqui, gente, burocráticos, né? Emissão em 2 vias, já falei aqui do fracionamento, da certidão, eu vou falando, vou pulando. Eu não vou falar da acumulação, porque o doutor vai falar para vocês, e eu vou só aprender com ele. Em extinção de regime próprio, efetivamente, a pessoa não perde o cargo, ela muda de regime, ela é exonerada. Então, o que acontece numa extinção de regime próprio e migração para o regime geral? Tem que ter CTC? Tem que ter CTC. Mas a pessoa está dentro do mesmo regime. Gente, essa questão, ela envolve lá o parágrafo 14 do artigo 37, e eu vou resumir tudo num contexto só. Antes nós tínhamos a chamada averbação automática. Então, imaginem assim. Eu, Vera,
era servidora pública. Servidora. Tinha um emprego público dentro do INSS. O meu emprego público, por força da 812, artigo 243, foi transformado em cargo público. Aquela minha contribuição, que até então era vertida para o regime geral da Previdência Social, passou a ser exclusivamente do regime próprio. Então, eu mudei de regime. Por força da lei, eu passei a ser uma servidora estatutária. Tinha um estatuto. E na hora da minha aposentadoria, eu não me aposentei pelo regime próprio, mas vejam bem, se fosse na hora da minha aposentadoria, aquele período meu de emprego público seria o quê? Uma averbação automática. Eu não precisava de uma CTC. Porque eu estava dentro da mesma instituição pública. Então, nós tínhamos a averbação automática. Só que, infelizmente, nesse país, tem muita gente pilantra. E o sistema não se comunica adequadamente. Está começando a se comunicar, mas não se comunica adequadamente. Eles não têm uma plataforma unificada de informações. O que fazia o servidor? Ele ia ao INSS, requeria a sua aposentadoria em vista daquelas contribuições vertidas para o regime geral, provavelmente, lógico, preenchidos os requisitos, né? E o requisito ali era aposentadoria por idade. E aquele mesmo tempo que ele usou para se aposentar por idade no regime geral, também era utilizado no regime próprio. Os regimes não se comunicavam. E graças a Deus que vieram aqui 2 institutos. Um exigindo a certidão de tempo de contribuição desse período de emprego público. Aí o pessoal fala assim, nossa, eu trabalho na Receita. Meu emprego foi transformado em cargo. A minha contribuição sempre foi aqui na Receita. Eu tenho que pegar uma CTC no INSS? Tem sim. Agora você tem que pegar a certidão, senão você não se aposenta. Porque no momento em que vier essa certidão, ou não, né? O INSS vai dizer, não, esse tempo aqui já foi utilizado para aposentadoria. E isso foi formatado de uma maneira que cercasse a pilantragem da pessoa de querer obter mais de um benefício, com o parágrafo 14 do artigo 37, que faz encerrar o vínculo. Então, hoje, as pessoas se aposentam ou num ou no outro regime. Porque essa mesma pessoa usava esse mesmo tempo dele, que se aposentou no regime geral por idade, e de novo usava esse tempo no regime próprio. E nós não podemos, por restrição legal, nós não podemos contar tempo em dobro. Assim como não podemos contar tempo concomitante. Eu queria aqui dizer para vocês que cuidam de regime próprio e têm o maior carinho, né, pelo direito dentro do regime próprio, que tempo concomitante não se conta em dobro. Está na lei, nem precisa falar, né? Mas tem um detalhe. A contribuição previdenciária de tempos concomitantes, ela pode ser somada para fins de cálculo do salário de benefício, dos proventos de aposentadoria, porque não há proibitivo na lei. E quando se questionou isso no Supremo Tribunal, no tema 1070, quem fez esqueceu do regime próprio. Porque pensa, ele é professor na escola pública e vai para o regime geral, mas ele tem um tempo na escola pública que era concomitante com o regime geral. O INSS vai dizer o seguinte, a gente não pode somar tempo. Não, o INSS está certo.
Não posso tomar tempo, a gente também não está pedindo isso. Mas a gente quer que calcule a contribuição social com base nas contribuições concomitantes. Se eu posso fazer isso em atividades concomitantes na iniciativa privada, porque eu não posso ter a contribuição concomitante dentro de regime próprio. A contribuição de regime próprio, ela entra no cálculo, sim, mas quando as atividades são sucessivas. Então, se elas forem concomitantes, não conta. E não conta por quê? Então, a gente tem uma tese para debater, para provar que é um direito. Não se fere aqui a regra da contrapartida. Se fere, sim, não concedendo. O INSS, ele indefere o pedido, o segurado recorre, e hoje nós temos decisões no Conselho de Recursos da Previdência Social favoráveis ao cálculo das atividades concomitantes. Mas o judiciário ainda não reconhece, porque o juiz também não lê processo adequadamente. E nós tivemos uma decisão dessa na TNU, cujo relator é meu amigo. E o ano passado, num congresso, eu disse a ele o seguinte: você julgou isso em prejuízo de inúmeros segurados e servidores, porque agora, todo mundo vai com base no seu julgamento. E eu expliquei minha tese. E daí ele falou: nossa, eu acho que você tem razão. Eu falei: por que você não leu o processo, meu amigo? Porque a gente sabe que é assessor que faz. Eu acho que ele está ficando de mal comigo. Já está no meu tempo, né? Não, já vou encerrando aqui. Gente, essa tese está aqui dentro. A gente tem um livro de certidão de tempo de contribuição. A gente até trouxe alguns aqui, vamos sortear. E a gente até tem ali, está com a minha assistente. Mas aqui tem essa tese, tem o julgamento, e é uma coisa assim que se deve estudar bastante. Meu tempo já encerrou, mas eu vou pedir só 1 minuto, só para finalizar, na questão da contagem de tempo convertido. Na emissão da certidão, eu posso converter tempo de contribuição, tempo especial para comum? Não. Eu costumo dizer que analisar período contributivo para fins de aposentadoria é o mesmo para fins de certidão. É toda uma mesma análise. Então, se não vai conceder o benefício, por óbvio, vai conceder a certidão para que o tempo vá para outro regime. A pessoa trabalhou num tempo especial, sujeito, exposto a agentes nocivos, por exemplo, porque isso também se dá com professores, isso também se dá com professores, não, com pessoas na função de magistério, com pessoa com deficiência, com policiais, todos têm tempo especial. Mas o tempo especial não pode ser convertido na CTC. Então, se um homem tem 10 anos, automaticamente iria para 14, o órgão emissor não pode colocar os 14, ele vai colocar o quê? Os 10 e a observação que aquele período de tal a tal é tempo já reconhecido como especial. Quem faz a conversão é o órgão emissor da aposentadoria. Bom, gente, agradeço imensamente. Mais uma vez, obrigada, Lúcia. E eu passo a palavra aqui para o doutor Douglas, para que ele dê continuidade. Depois a gente vai abrir para as perguntas. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, doutora Vera, por deixar um tempo aqui. Eu sei que é difícil, tem muito assunto, né? Eu queria agradecer a PEPREM, agradecer a Lúcia, pela parceria, pela amizade, agradecer todos que estão aqui presentes, agradecer a doutora Magadar, a equipe da BCPrev também, que aqui se encontra, amigos, e é sempre gostoso estar num evento desse com vocês, porque a gente sempre está aprendendo e trocando experiências. E para que a gente continue fazendo isso, eu sabia que a doutora Vera ia trazer um conteúdo já
bem completo relativo à CTC, eu me limitei então a trazer 3 problemas que nós enfrentamos no regime próprio de previdência em relação à CTC e aproveitamento do tempo de contribuição. Então eu trouxe algumas questões práticas, e a primeira dela que eu quero falar é a acumulação de empregos e cargos públicos. A acumulação de empregos, quando o servidor está lá, prestou concurso, está no emprego público, no regime seletista, com contribuição ao regime geral, e logo depois é feita a transposição. Nós sabemos que tanto a acumulação de cargos públicos como a acumulação de emprego está na Constituição Federal, e pode em algumas situações, é exceção. A regra é que não pode, pode em algumas situações, aquelas previstas no inciso 16, e no inciso 17 do artigo 37 vai dizer que as mesmas regras se aplicam ao emprego público. E aí nós temos aquelas situações que vocês já sabem, né? 2 de professores, professor com técnico, e as profissões na área de saúde de forma regulamentada. Não vou entrar nesse mérito, não vou aqui delongar em assuntos que não têm relatividade com a CTC, com o tempo de contribuição, mas é importante dizer aí que é a situação que nós enfrentamos lá na prática, dentro do regime próprio de previdência, quando há uma contribuição anterior dentro do emprego público, essa contribuição vai para o INSS, tenho, por exemplo, dois empregos de professor e contribuo para o INSS, no regime seletista. É feita a transposição para o regime estatutário e naquela transposição eu passo para o regime próprio. Agora, no regime próprio, 2 contribuições, 2 cargos efetivos. Primeiro, também não vou entrar aqui no tema, não é o nosso tema, lembrando dos temas do STF, trouxe alguns, tem outros, que agora sim, nós esperamos anos por um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas agora sim, só pode ser feita a transposição se prestado concurso público. Se não houve concurso público, não pode ser transposto. Ou seja, aqueles servidores, ainda que contratado regularmente de 83 a 88, ou ainda que tenham estabilidade do artigo 19 dos atos de disposições constitucionais transitórias, esses servidores ficam no emprego, não poderiam ser transpostos para o cargo efetivo. Eu sei que é um outro assunto, e polêmico, inclusive, e difícil da gente trazer soluções, tem que ser analisado cada caso, cada situação, cada ente público. Quero falar aqui, destacar da situação, então, de que houve a transposição, o servidor exercia 2 empregos públicos, passou agora a ter 2 cargos públicos, saiu do regime geral e vem para o regime próprio. O que acontece? 2 empregos públicos, como que funciona o tempo de contribuição lá no regime geral, quando ele tinha 2 empregos públicos? Nós vamos trazer fundamentações da Lei 8.213, que vai trazer, primeiro, a filiação é obrigatória para todas as atividades. Então, havia contribuição nos 2 empregos públicos, correto? O artigo 96, inciso 1, traz lá no INSS algo que é diferente no regime próprio de previdência, que não é admitida a contagem em dobro. O que acontece com a CTC deste período no emprego público? Chega para nós, período de tanto a tanto, colocar aí, 1º de janeiro de 1990 a 31 de dezembro do ano 2000, chega lá, emprego 1, conta esse período. Emprego 2, vem zerada, a CTC. Né? E aqui o que eu faço agora? Como que eu vou analisar essa situação? Lá tem um limite máximo de contribuição do benefício, outro problema que a gente pode vir a enfrentar, por exemplo, eu já tenho um emprego público, já estou no teto do regime geral, no limite máximo do benefício no regime geral. No outro eu posso não contribuir para o regime geral, alguns esquecem de pedir isso, mas não precisa contribuir para o regime geral, há um teto, não vou contribuir mais que esse teto. E aí, o que eu faço? Outra situação, outro problema. E vem o artigo 124, inciso 2 da 8.213, confirmando essa sistemática previdenciária lá do regime geral, para dizer que, inclusive, você pode ter 5 empregos, 5 contribuições, mas você vai ter uma aposentadoria. E é o que nós falamos, que o tempo no INSS é uno, é único. Não existe a situação de eu ter 2 cargos e 2 tempos, e 2 matrículas, né, que é o que a gente fala ali na prática. Nós imaginamos assim, 2 empregos, 2 contribuições para o INSS, 10 anos, por exemplo, no regime geral. É feita a transposição, 2 cargos públicos. Imagino que vou ficar lá, estou trazendo uma situação de professor, na regra antiga, em 2 cargos, e vou ter, então, 2
aposentadorias, aposentadoria 1 e 2. É isso que nós imaginamos, parece que isso é a lógica. Mas a lei do regime geral não trata nessa sistemática. Portanto, esses 10 anos de contribuição ao regime geral foi, na verdade, apenas 10 anos. E não 10 anos de um emprego e 10 anos de outro emprego. Esse tempo, então, no regime geral, é consolidado. Eu não posso ter a contagem em dobro, de forma que os 10 anos é único. E é isso que nós falamos. 2 empregos, contribuição por 10 anos, só vem 10 anos para nós. Ou eu vinculo os 10 anos em um cargo, ou eu vinculo os 10 anos em outro cargo, de forma que aqui eu só completei o requisito para uma aposentadoria. Tentei, quando eu me deparei isso, alguns anos atrás, com o primeiro caso prático dessa situação, busquei várias interpretações, entendo até que há uma injustiça, porque a Constituição, por um lado, permite os 2 empregos, depois eu passo a transposição, permite os 2 cargos. Nos 2 cargos está claro que permite as 2 aposentadorias, mas eu não consigo computar esse tempo, né, nos 2 cargos. E não existe fundamento legal, em que pese eu poder achar injusto, não existe fundamento legal para eu mudar essa situação, talvez em princípios, em decisões, mas um fundamento claro, legal, constitucional, ou na lei do INSS, a sistemática lá é essa, e não existe fundamento legal. Só tenho que observar que, exceto o Tribunal de Contas do Paraná, não que eu concorde com o fundamento ali, e a Constituição Estadual do Mato Grosso do Sul prevê o direito da contagem ali de forma dúplice, nos 2 empregos públicos. Tudo bem? Primeira situação prática, então, que a gente enfrenta lá no regime próprio de Previdência Social. Tem 2 empregos públicos de forma administrativa, é isso que nós temos que fazer, usar em um cargo ou outro. Ontem eu conversava até com a doutora Magadar, e nós tivemos a mesma compreensão e já fizemos em institutos diferentes, inclusive a única possibilidade é, já que eu tenho 10 anos e veio a CTC de 10 anos, eu vou usar 5 anos num cargo e 5 anos no outro. Esse fracionamento interno eu posso fazer porque a CTC veio para o mesmo destinatário. Seria uma hipótese, uma possibilidade de repente, diminuir esse problema, essa situação. Primeira situação, então, de acumulação de empregos públicos. Aí eu sou maluco, eu entro em algumas questões aqui, porque é encontro jurídico e quero debater os assuntos difíceis que nós enfrentamos e entro numa polêmica muito grande. O servidor que está em licença sem vencimentos. Nós sabemos, está lá no regime estatutário, a maioria tem, alguns já não tem mais, mas nós temos no nosso estatuto o direito de tirar uma licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares. Alguns tratam de uma forma, outra, mas a ideia é essa. E qual que é o fundamento, qual que é o objetivo? Olha, já que o servidor público ocupante de cargo efetivo tem estabilidade no cargo, eu permito que ele não vai se exonerar do cargo para resolver um assunto particular. Não vai se exonerar do cargo para, de repente, ver como é trabalhar na iniciativa privada. Eu com 22 anos passei num concurso público, estou aqui há 20 anos trabalhando e agora eu recebi um convite para trabalhar no multinacional, não vou lá pedir exoneração, sair, voltar e prestar um concurso de novo e passar, né? Tem que ser muito inteligente para isso. Depois de 20 anos de concurso, a gente não quer mais saber de concurso, já passamos. Então, o objetivo aqui é permitir ao servidor que ele se afaste sem remuneração, e aqui interessante, sem perder o vínculo. Tanto é que ele continua tendo cargo efetivo. Mas tem um problema, se ele se afasta, ele não tem a remuneração. Se ele não tem remuneração, a dificuldade aqui é exigir dele a contribuição previdenciária. E aí nós temos o problema da contribuição previdenciária no regime próprio. E não vou eu aqui acabar com o tema e dizer como tem que ser. E já vou abrir. Entendo que tem que ser na forma que a tua lei disser. Resolva esses problemas na sua lei. Tá? E nós temos, vou levantar os problemas. O primeiro problema, se eu exijo na minha lei que é obrigatória, cadê o fato gerador? Eu ganho R$2.000, estou com uma doença terminal, resolvo tirar a licença sem remuneração, ficar 1 ano na minha casa para ver se me recupero ou se eu vou de vez. Já não tenho condições, vou aproveitar a vida, o resto da minha vida. Estou sendo dramático, né? Vou aproveitar o resto da minha vida e nessa situação eu recupero a saúde e volto para o cargo.
Se você exigisse de mim naquele ano a contribuição previdenciária, eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu gero outros problemas que não são previdenciários, mas entram em aspectos sociais, em aspectos da dignidade da pessoa humana, que acho que também devemos analisar. Se, no entanto, eu trato simplesmente de forma facultativa, olha, é facultativo, eu trago a impressão de que eu contribuo se eu quiser, da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, e vou trazer problemas previdenciários, de desequilíbrio, inclusive financeiro e atuarial, que contraria princípios do artigo 40 da Constituição. O primeiro problema, então, está levantado, já chego à solução. Outro ponto que se discute, vamos exigir a contribuição patronal. Servidor, você quer licença sem remuneração? Então, você também vai pagar, além da sua contribuição previdenciária, vou exigir que você pague a contribuição do empregador. Quem diz que isso é possível, hoje, tanto a Constituição poderia interpretar dessa forma, que traz no artigo 150, parágrafo 7º, a possibilidade de substituição tributária, mediante lei, tá? Em que pese é uma interpretação. A portaria 1467, no artigo 23, parágrafo 1º e parágrafo 2º, ela fala que, por lei, a tua lei pode exigir. A portaria traz esse dispositivo. Qual é o problema desse dispositivo? Quem fala que não? O judiciário. Há julgados quanto à impossibilidade. E a própria Constituição, do qual eu compartilho do não, traz princípios constitucionais dizendo que não é adequado. O primeiro dele é a solidariedade. O próprio artigo 40 vai dizer que vai ter regime próprio com a participação do servidor, do ente empregador, né? Então, nós temos lá esses contribuintes e eu não posso, então, trazer a responsabilidade que é do ente empregador e transferi-la para o servidor. Meu ponto de vista, diversidade da base de financiamento vai deixar de existir se eu exigir isso do servidor, e por isso nós temos julgados, e eu falo, cuidado com essa exigência. Né? Por mais que alguns tenham na legislação, talvez não teve a discussão, eu entendo que cabe bastante discussão e invocar princípios constitucionais para não permitir e não exigir do servidor essa contribuição patronal. Ainda em relação à licença de vencimentos, o que acontece no regime próprio, então? Se contribuir no regime próprio, lembrar, e isso a gente tem desde a orientação normativa número 2, lá registrado, está na portaria, parágrafo 4º do artigo 23, que a contribuição só gera efeito para tempo de contribuição. Não é tempo de serviço público, porque eu não estou exercendo o cargo, não é tempo de carreira, não tem outros efeitos, não tem efeitos pecuniários, estatutários, não tem, apenas gera contagem de tempo de contribuição e depois também vai interferir no cálculo da média de acordo com a base de contribuição utilizada. Se não contribuir, vem o problema. O que eu faço com o servidor que se afastou por 2 anos, a minha lei não exige a contribuição e ele não contribui? Na Lei 812 dos servidores federais, eu trago aí o artigo 183, parágrafo 2º, que vai dizer que há uma suspensão da qualidade de segurado. Está previsto isso na lei, na 812, a suspensão da qualidade de segurado. Mas o que eu pergunto e trago para todo mundo é, se o servidor, no período de licença sem vencimentos, vier a falecer, que judiciário vai negar a pensão por morte? Ele vai ter direito à pensão por morte. E aqui é importante a gente entender que não dá, porque o vínculo do servidor com o regime próprio não foi encerrado, não foi extinto. Ele continua sendo o titular do cargo efetivo, apenas está suspensa as contribuições. É uma situação extraordinária a licença sem vencimentos. Trago algumas polêmicas aí, e tem várias decisões que vai garantir ao servidor a pensão. Por isso que alguns falaram, já que eu tenho que garantir, então eu vou exigir a contribuição. E cria talvez outros problemas também. O que fazer? Como fazer? Eu vou trazer sugestões aqui ao final, mas são problemas do direito ao benefício. Tem direito ao benefício no período em que está de licença sem remuneração, ainda que não contribua. Como que fica a contribuição previdenciária no regime geral, nesse período? Primeiro ponto, primeira vedação, parágrafo 5º do artigo 201 vai dizer, se você é filiado ao regime próprio de previdência social, no momento em que você está afastado apenas para tratar de assunto particular, em licença sem vencimentos,
você não pode se filiar ao regime geral de previdência como contribuinte facultativo. Está escrito isso lá na Constituição Federal. Você já tem um regime e não pode se filiar a outro regime como contribuinte facultativo. É o que está no parágrafo 5º do artigo 201. Acontece que nós vimos no artigo 12 da 8.213 que a filiação lá é obrigatória em algumas situações. E se ele decide trabalhar na iniciativa privada, a filiação vai acontecer no regime geral, de forma obrigatória. Terá contribuições. E aí, gente, se eu estou lá no regime geral, nós temos que entender, a contribuição vai ser limitada ao teto, a contribuição pode ser menor, e isso pode trazer desequilíbrio financeiro e atuarial para o RPPS. Em que pese tudo isso, se a minha lei não tratar desse assunto, eu não encontrei fundamento legal para eu negar a utilização da CTC. Eu entendo que a CTC, nesse período, por filiação obrigatória, pela contagem recíproca que a professora trouxe, terá que ser utilizada, terá que ser computada no regime próprio de previdência social. Veja quantos problemas que a licença sem vencimentos pode causar no equilíbrio financeiro e no equilíbrio atuarial dentro do regime próprio de previdência. O que fica, então, gente? E aqui me permitam, em relação a todos esses problemas, é difícil a gente ter uma conciliação sobre esse assunto. É difícil que a gente entenda todos da mesma forma sobre esse assunto. Mas onde a gente vai chegar à conclusão? Onde a gente vai chegar na solução desses problemas? Sugestão de adequação da lei local. Aí o que eu trago para vocês? Algumas ideias. A primeira dela, em relação à obrigatoriedade ou à facultatividade. Nenhum nem outro. Se eu exigir a contribuição de forma obrigatória, eu corro riscos. Porque eu não tenho fato gerador, eu não tenho a remuneração. Se eu deixar de forma facultativa e aberta, eu corro outros riscos. Porque o servidor vai ter, por exemplo, direito a um eventual benefício sem contribuição. A gente traz duas ideias, a gente tem trabalhado na lei com duas ideias. Primeiro, se eu quero que seja obrigatória, traz então como requisito para a concessão da licença sem vencimentos. Olha, põe no estatuto, não põe na lei do regime próprio. Para a concessão da licença sem vencimentos, o servidor deve optar pela contribuição previdenciária nesse período. É uma forma. Se eu quero a ideia da facultativa, então traga na tua lei que para a concessão do benefício previdenciário neste período de afastamento, exige-se a contribuição previdenciária deste período. Então, faleceu 1 ano depois da licença sem vencimentos. Vem a família pedir pensão por morte, fala, ok, eu concedo, mas a lei prevê que esse 1 ano sem contribuição você tem que preencher, você tem que pagar esse 1 ano de contribuição para que eu possa fazer esse ajuste e conceder a pensão por morte. Então, são duas soluções que a sua lei pode tratar e eu não encontro, eu não vejo, se a lei tratar dessa forma, eu não vejo problemas perante o judiciário, perante as aplicações das legislações do INSS ou da própria Constituição Federal, e talvez seja a solução aí para esses problemas, se você está tendo esse problema no seu município. Outro ponto, definir a exigência de contribuição patronal na lei, eu entendo que é inadequado, em que pese a portaria lá ter um dispositivo autorizando, prevendo dessa forma, eu entendo que há um risco aqui, perante o judiciário, eu evitaria essa exigência. Tudo bem, gente? Segundo ponto, então, segunda temática que eu queria tratar com vocês. A primeira lá em relação ao emprego público e a segunda em relação à licença sem vencimentos. E aqui, para fechar, o terceiro ponto, a inclusão de tempo de contribuição após a aposentadoria. Inclusão de tempo de contribuição após a aposentadoria, aquela situação não é a situação de desaposentação, mas a própria portaria 1467 vai permitir que você mude o fundamento do benefício previdenciário, inclusive, trazendo um tempo que você tinha, mas tinha na data da concessão do benefício. Então, qual que é a ideia aqui? Concedi o benefício, ou foi concedido o benefício, e naquela data eu tinha outro tempo, mas eu não consegui trazer esse tempo antes da concessão do benefício, isso me está trazendo um prejuízo. Eu quero melhorar, então, a revisão dos proventos para aumentar o percentual, a proporcionalidade ou o percentual de que trata o novo cálculo, de 60% mais 2% ao ano, cada ano me dá mais 2%. Eu quero aumentar meu tempo de contribuição, eu quero aumentar a média. Tem uma nova base de contribuição, numa CTC nova que eu achei
Opa, quero juntar isso, quero mudar, quero revisar os proventos da aposentadoria. Ou, às vezes, eu quero até a alteração do fundamento do benefício previdenciário. Me aposentei lá, regra antiga, estou lá, concedi aposentadoria por idade. Faltava 1 ano para completar o tempo total de contribuição. Achei uma CTC, né? Encontrei um tempo que eu tinha lá fora, lembrei, fui lá, busquei a CTC, trouxe esse 1 ano a mais, e agora mudo o fundamento, eu saio da aposentadoria por idade, com cálculo da média, vou para o artigo 6º da emenda 41, com última remuneração e paridade. Né? É uma alteração muito importante e interessante para o servidor. Nessas condições da inclusão do tempo, é possível, primeiro, a ação civil originária, 1445, eu trago aí como talvez um dos fundamentos que a gente pode analisar e discutir sobre os fundamentos ali contidos nos votos, diz que sim, mas que os efeitos pecuniários são a partir da apresentação da certidão de tempo de contribuição. Então, pode ser revisto para todos esses fins, para todas essas finalidades, para aumento da proporcionalidade, do percentual, para o aumento da média, ou até para a mudança do fundamento do benefício, mas os efeitos pecuniários é a partir da apresentação, porque quando eu concedi a aposentadoria para você, você já deveria ter trazido a CTC para mim. Não trouxe, você apresentou hoje, então, a partir de hoje, eu vou fazer a revisão desse benefício. Artigo 171, inciso 12, da portaria 1467, não trata especificamente desse tema, mas ele diz o seguinte, olha, quando o servidor ele conseguir comprovar que na data do cumprimento daquele benefício que ele já tem, na data do cumprimento, ele tinha direito a um outro benefício mais benéfico, é permitida a mudança desse fundamento. E aí, inclusive, talvez por não pensar nessa situação, a portaria ela vai trazer que é permitido e tem que respeitar a prescrição quinquenal, dando a entender que teria direito a um retroativo. Então, talvez até um dos pontos que a gente pode até pensar em rever a portaria 1467, porque talvez não pensou nessa situação, mas ela prevê lá a prescrição quinquenal, de forma que seria, então, retroativo o pagamento. Olha, eu me aposentei há 2 anos atrás, trago a CTC agora, muda da proventos proporcionais, porque era por idade, passa a ter artigo 6º da emenda 41, agora a última remuneração com paridade. Nesse momento, nessa situação, eu faço o pagamento de 2 anos retroativos. Né? Esse é o fundamento que está na portaria 1467. Venho de novo com a solução. Lei doente. Resolve lá na tua lei. Coloca na lei, possibilidade de revisão. Uma sugestão que eu coloco, olha, na aposentadoria voluntária, você está pedindo. Se você está pedindo, eu só vou permitir a revisão se você demonstrar que não apresentou a CTC na data da aposentadoria, porque estava dependendo do regime de origem. Olha, eu pedi para o INSS a CTC, estou pedindo aposentadoria aqui para vocês, o INSS ainda não expediu a CTC. Né? SP-Prev, 2 anos aí para emitir uma CTC, não emitiu ainda a CTC. Pode ser uma das soluções, talvez mais difícil de ficar analisando, analisando em processo, e por isso talvez não seja a melhor sugestão. Outro ponto, olha, você não apresentou a CTC, eu já concedi o benefício, já passou pelo jurídico, passou pela concessão, passei para o Tribunal de Contas, ele homologou esse benefício, eu já estou pedindo a compensação previdenciária, agora você me chega com a CTC pedindo a revisão? Então, talvez também colocar lá na lei, olha, eu vou permitir essa revisão até a data da homologação do benefício perante o Tribunal de Contas, pode ser uma outra solução. Ou eu vou permitir essa revisão até a data do pedido da compensação previdenciária, pode ser uma outra solução. A tua lei vai dizer. E, aceitando essa revisão, qual é o efeito pecuniário? Também a tua lei pode tratar desse efeito. A partir da apresentação da CTC, como era a decisão que a gente viu lá, ação civil originária, a partir da apresentação. Mas e se foi um benefício involuntário? Não foi uma aposentadoria que eu solicitei? Como foi? Uma pensão por morte, por exemplo. Pensão por morte, meu pai não levou a CTC, não tinha averbado a CTC, faleceu agora, 30 dias depois eu estou com pensão, mas ele tem um tempo lá fora. E aí, serei prejudicado por conta desse período? Então, talvez na involuntária faz sentido eu garantir a partir da data do requerimento, talvez tratar diferente. As voluntárias a partir da apresentação, a involuntária, a pensão,
a incapacidade ou a própria compulsória, eu permitir de forma diferente. Ou não, eu quero todo mundo a partir da apresentação, não deveria ter feito um planejamento previdenciário. A sua lei vai dizer, eu não vejo como a tua lei tratar desse assunto, descrever esse assunto, chegar a uma conclusão sobre esse assunto lá na lei, e depois o judiciário não aplicar a sua lei ou achar fundamentos constitucionais para dizer que a sua lei está errada. Então, pontos que eu coloco, talvez temos vários posicionamentos e divergências de posições, inclusive em relação a esses assuntos, mas são pontos que a sua lei pode resolver, tratar, e a partir dali eu não vejo mais necessidade de discussões e problemas. Está na lei, siga o que está disposto na lei. Então, a necessidade de revisão da lei para tratar desses 3 assuntos. Tudo bem, gente? No tempo que me era proposto aqui, então, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer mais uma vez a PEPREM, a todos os colegas que tivemos a oportunidade. Quem precisar, eu vou estar também à disposição depois da palestra, porque a gente tem um tempo pequeno de perguntas. Agradeço aqui a Lúcia mais uma vez, agradeço toda a equipe da BCPrev e da PEPREM aqui que está conosco, e fico à disposição. Muito obrigado. Agradeço a doutora Vera, doutor Douglas. Ficou uma dupla bacana, né, gente, aqui na abordagem. Né? Fizeram uma dinâmica muito legal, né, na abordagem, na fundamentação legal, nas questões práticas, né, que nos ajudam a retornar para os nossos regimes, refletir a necessidade de adequação, de implementações que possam facilitar, né, para o RPPS e também para o servidor. Então, conforme combinado, temos 2 perguntinhas, né, para preservarmos aqui a questão do tempo. Tem o nosso amigo ali, por favor, nome, regime. Bom dia. Bom dia, Matheus, do Instituto de São José, dos Campos. Eu vou colocar 2 pontos aqui, e, se for possível, discutir sobre os 2. O primeiro com relação à revisão de tempo de contribuição, da certidão de tempo de contribuição. Quando a gente fala de certidão, vamos pegar o exemplo do INSS, que emite certidão digital agora, e na portaria vem aquela previsão de devolução da via original, né, da certidão, e ainda pegando no que a professora Vera falou a respeito da possibilidade de revisão quando o erro formal, né, considerando aquela informação de que só será averbado um tempo no regime geral para a concessão do benefício, no momento da concessão do benefício, o INSS, o que a gente consegue tirar de pronto no site, lá pelo login do meu INSS do requerente, é aquela declaração de que não tem nenhum benefício. Porém, a gente esbarra em certas problemáticas no sentido de outros benefícios que não, propriamente dita, a aposentadoria. E aí, se isso vai estar também embarcado e se eventualmente esse tempo de contribuição pode ter gerado alguma vantagem para esse benefício de assistência de saúde, por exemplo, né? E a outra coisa que eu queria também colocar é a questão da certidão também do INSS, que o campo dela não os campos, né, se afastam, na minha opinião, bastante do que é proposto na 1467. Até mesmo coisas simples, como, por exemplo, a questão de não ter um campo de sexo, por exemplo. Né? A gente tem que, muitas vezes, pelo nome da pessoa, deduzir se é homem ou se é mulher. Que pese alguns nomes, até mesmo poder ser usado para os 2 sexos. Né? Mas daí a minha questão vem mais no sentido de tempo especial. Já que não tem o campo para tempo especial, normalmente vem nas observações. Só que isso, às vezes, não é o suficiente. Se a gente pegar, por exemplo, questão de magistério, e, eventualmente, uma professora entrou na escola para exercer como assistente de sala, alguma coisa, e, posteriormente, até mesmo quando conclui a faculdade, né, de pedagogia, aí sim o cargo muda para a professora, só que essa anotação, na maioria das vezes, não vem na certidão. Uma declaração, já que no caso vem somente o cargo ao qual a pessoa foi admitida naquela instituição, e não as alterações que ocorreram posterior. Uma declaração que a escola, e não o regime, emita, o regime geral emita, mas a escola onde a pessoa trabalhou, dizendo que houve uma alteração de fato, que ela exerceu atividade de magistério, por exemplo, seria uma possibilidade para considerar na concessão de magistério?
Bom, temos duas questões aí que envolvem a emissão da CTC, né, a possibilidade de revisão pelo INSS, depois a questão do efetivo exercício em atividade especial, né? Sinceramente, me perdoa, eu achei muito longa a exposição e a pergunta mesmo eu não consegui captar. Existem muitas falhas, sim, na certidão do INSS. Muitas. E como corrigir isso? Isso só vai acontecer em nível de normatização dentro do Ministério, porque operacionalmente não há o que fazer. E aí o servidor do INSS ele vai se basear na Instrução Normativa 128, ele vai se negar, enfim. Eu, sinceramente, gosto de colher essas informações da problemática toda que os regimes próprios têm com o INSS, até porque, assim, a doutora Lúcia não mencionou, mas eu sou da diretoria da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB São Paulo e coordenadora da Subcomissão de Regimes Próprios. E aí, o que a gente faz? Nessa hipótese das dificuldades, isso serve para todos, a gente quer saber, para junto ao INSS, a gente tem reunião mensal com o INSS, com a diretoria. A gente vai a Brasília e tudo mais, a gente levar as dificuldades, de forma que isso possa facilitar a vida dos regimes próprios, porque a gente não pode ter essa problemática toda, porque a coletividade sai prejudicada. Atrapalha o serviço do servidor lá do regime próprio, não sabe o que fazer, porque o INSS teima, né, em alguns erros que ele comete, e o servidor está vinculado àquela normativa. Então, eu creio que a revisão, embora exista na legislação, que ela só vai acontecer por erro formal, e o erro formal acontece até com leitura do QR Code. A própria 1467, ela fala que o órgão gestor, né, a unidade gestora, ela pode devolver para o INSS, ela pode pedir as informações, ela vai encontrar muitas dificuldades. Mas eu acho que, assim, a gente precisa mudar isso, o INSS precisa deixar de praticar determinados atos que atrapalham a vida dos regimes próprios. Ele é uma instituição e atrapalha centenas, né? E, no caso, eu creio que seria, efetivamente, um apontamento de todas essas... de todos esses erros do INSS e peça revisão, não há o que fazer. E aponte como erro formal. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, porque também fiquei confusa, né, na exposição. Eu acrescentaria aí, vamos a situação. É o que tem para hoje, Matheus. É o que tem para hoje. A CTC do INSS realmente vem com algumas... Eu não diria nem que é erro, porque é a sistemática deles. Então, eles vêm, às vezes, com algumas informações faltantes, né? E aí vem duas perguntas, aí, pelo que eu compreendi. Como comprovar termo de magistério? Porque vem lá a CTC, aí vem o emprego. Professor, é suficiente? Professor o quê? Foi de ensino médio? Foi da educação básica de ensino? Ou foi um professor universitário, colocaram o professor lá na CTC, eu vou usar esse tempo como tempo de magistério? Então, eu sempre coloco como fazer hoje, e é o que tem para hoje, com outros documentos. Não vem data de nascimento, pega o RG. Né? Não veio o sexo, pega o RG. A data de nascimento vem. Não veio o sexo, pega o RG. Não veio, eu não sei se era professor de fato. Então, como eu não tenho uma normativa e uma exigência que o INSS certifique isso, eu vou ter que pegar outros documentos complementares. Situações que eu procuro fazer. CTC, carteira de trabalho. Às vezes é suficiente. Eu sei que trabalhou numa escola X, está registrado na carteira de trabalho como professor, está na CTC como professor, tempo de magistério. Às vezes não. Às vezes o servidor está defendendo que era professor, a nomenclatura não está muito clara, eu vou ter que pedir mais documentos, e ele vai lá naquela escola buscar documentos, vai ter que formalizar tudo isso e comprovar que é tempo de magistério. Tempo especial está no artigo 96 da Lei 8.213. O tempo especial tem que constar na CTC. Então, veio certidão sem a observação, porque eles não colocam
um campo específico de tempo especial. Eles vão lá na observação e colocam, ó, o período de tanto a tanto foi reconhecido como tempo especial. Está na CTC, considera tempo especial. Não está na CTC, tempo comum. O servidor está afirmando que é especial, fala, ó, toma a sua certidão, vai no INSS, pede a revisão e comprova o tempo especial lá. Então, acho que as duas, pelo que eu entendi, seriam os 2 pontos aí de dúvidas. Tempo do magistério, eles não vão constar isso na CTC, no máximo vai estar o cargo ali, o emprego de professor, né? Então, a gente vai ter que usar outros documentos, as informações que faltam, nós vamos ter que usar outros documentos, e o tempo especial, aí sim, tem um artigo, o artigo 96 da 213, nós podemos, então, exigir que conste na certidão de tempo de contribuição. É interessante essa questão da certidão pelo efeito que ela tem, obviamente, na concessão do benefício e também depois no Comprev, né, Mário? Eu creio que o pessoal que trabalha aí no curso do Comprev, a comissão que ajudou a pensar a nova normativa do Comprev, deve ter um acervo, né, de dificuldades que encontram no manuseio, né, dessa certidão. Então, de repente, a gente combinar, viu, doutora Vera, de elencar aí todas as dificuldades, a questão da revisão, que é uma grande, né, problemática, um grande tempo, por vezes, para revisar e para que seja concedido o benefício ou feita a compensação. Então, de repente, a gente criar aí uma conversa para elencar essas dificuldades, contar aí com a contribuição da doutora Vera nessa atividade aí junto à OAB, né? Mais alguma pergunta? Ixi, aqui. Bom dia, meu nome é Vanessa, sou procuradora jurídica do município de Fernandópolis, do Instituto. Você falou da filiação obrigatória, doutor Douglas, no caso de contribuir para o INSS, né, por ser filiação obrigatória, e apresentar a certidão no Instituto. Não há compensação previdenciária, eu já obtive resposta do INSS. Tema polêmico. Perfeito, tema polêmico, você salva para mim. Olha, eu já ouvi isso ontem conversar, inclusive que a doutora Magdara colocou essa situação da compensação previdenciária, mas eu não tenho tido problema com compensação previdenciária nesse período. Tenho contado, tem compensação e entendo que, constitucionalmente, tenho direito à compensação. Tá? Então, eu entendo que eu poderia até criar na minha lei aqueles requisitos, aqueles critérios para evitar isso, e aí eu coloco na lei. Não vou usar o tempo de contribuição lá do regime geral, pode ser uma solução. Mas, se não está na minha lei, eu entendo que a Constituição, como a doutora Vera colocou, da contagem recíproca do tempo de contribuição, em que pese eu ter o regime próprio, mas naquele momento, obrigatoriamente, eu estou no regime geral. Se eu só vou me aventurar por 1 ano e meio, por 1 ano, por 2 anos no regime geral, é muito injusto e inadequado que você exija que eu contribua para 2 regimes, sendo que não vou utilizar aqueles 2 anos. Por isso que a Constituição traz o direito à contagem recíproca. Se não tem compensação previdenciária, talvez caiba uma discussão. Eu acho que cabe uma discussão jurídica dessa situação. E uma revisão na lei para já colocar, não vou contar e pronto. Isso foi respondido pela presidente lá do INSS. Aham. Ele fundamentou tudo e encaminhou para o Instituto. Não há. Sim. Nos municípios que a gente trabalha, por exemplo, nos municípios que a gente trabalha, nós temos até essa experiência de ter compensação. Tá? E a gente já respondeu o ofício de que não tinha compensação, dizendo, tem sim, artigo tal, tal. E nós conseguimos mudar essa situação. Conseguimos. Então, talvez seja esse ponto de discussão, por exemplo. Mário, é isso que eu ia perguntar, falar para o Mário, pedir para o Mário que é especialista aqui em compensação previdenciária. Bom dia, pessoal. E assim, como a gente está dando o curso do Comprev, e como é um tema bem relevante, certidão de tempo de contribuição, a gente sabia desse problema em relação aos afastamentos sem remuneração. Na compensação previdenciária, a gente tem orientado aos indeferimentos deixar esses requerimentos separados, porque vai ter a versão de revisão no Comprev. Então, vai poder pedir essa compensação previdenciária, sim. Se houve a contribuição, depende da lei. E o analista não tem que indeferir o processo, ele teria que ter colocado em exigência. Uma das coisas que a gente mudou no Comprev é isso. Os requerimentos anteriores indeferiam mesmo. No novo Comprev, o analista vai colocar em exigência. E cabe na exigência explicar que a lei previa a contribuição ou não para haver a compensação. Então, a gente orienta quem tem processos indeferidos, deixar separado, porque vai sair a versão, tá bom? De revisão de
compensação previdenciária vai poder requerer esse benefício, tá bom? Obrigado. Obrigado, Mário. É complexo, é polêmico, é ruim para o RPPS, mas está lá o direito constitucional, né, de contagem regressiva. Como que você vai fazer? Então, é talvez esse ponto. Agora, o que não pode, tem que deixar claro, né, parágrafo 5º do artigo 201. Se a contribuição no INSS foi facultativa, tendo ele a possibilidade de fazer a contribuição facultativa aqui, não posso aceitar. Aí tem que negar. Contribuição facultativa lá, e eu tenho fundamento jurídico para falar, não conto. Agora, se foi obrigatória lá, ao menos que a minha lei trate dessa situação, se não tratar, eu entendo que não dá para falar não, realmente. Bem, aí encerramos aqui. Sempre que a gente vai organizar o encontro, né, o congresso, a gente fala, puta, 1h30 é muito tempo. Né, vai ficar cansativo, não vai dar para... vai sobrar tempo e, na verdade, acaba faltando. Né? Então, claro, a gente fez uma rápida e competente abordagem aqui. É um tema que é complexo mesmo, né? Tem esses dois lados da história, RGPS, RPPS, e tem o servidor também, né, nesse caminho. Mas, assim, quero agradecer a competência, né, que vocês abordaram, agradecer essa dupla que se formou aqui, que foi incrível, né, e aproveitar aqui para entregar uma lembrancinha, um mimo aqui da organização do Congresso para a doutora Vera, para o doutor Douglas, e agradecer a presença e participação de todos. Muito obrigada.